Senado decide agora se aceita o processo de impeachment da presidente Dilma. Sessão começou pela manhã e deve se estender até a madrugada. Nos bastidores da votação, muitos jornalistas e a crônica de um resultado anunciado. Dilma já gravou o discurso de saída e Temer de planos de governo. Enfermeiro confundido com motorista de Uber conta o que sentiu na agressão dos taxistas. Medo de morrer. Após denúncia do Jornal da Record, família retoma bebê suspeito de ter sido vendido pela internet. Boa noite. A sessão que pode afastar a presidente Dilma Rousseff do cargo está perto de completar 12 horas. Vamos então direto a Brasília, ao vivo, conversar com o repórter Eduardo Ribeiro. Boa noite, Eduardo. Dos 70 senadores inscritos para falar, quantos já discursaram até esse momento? 31 senadores concluíram seus discursos. Adriana, Celso, boa noite a vocês e a todos que acompanham o Jornal da Record. Como você disse, são 70 os inscritos e destes 32 de 70, qual foi o placar até agora? 25 falaram a favor do impeachment e 7 falaram contra o processo de impeachment, prosseguimento do processo de impeachment pela presidente ou da presidente Dilma Rousseff. Eu vou conversar com Cristina Lemos, que acompanhou a votação, que começou com 1 hora de atraso, às 10 horas da manhã. O que se comenta nos bastidores, eu também ouvi isso, Cristina, durante todo o dia de hoje, é que o Brasil provavelmente vai dormir com Dilma na presidência e acordará com Temer, ainda que ele não tenha sido oficializado da decisão. Boa noite. É verdade. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. O aspecto importante desta etapa do processo é que ela é simplesmente fulminante. Simplesmente, uma vez aprovada aqui a admissibilidade do processo, a expectativa é que haja mais de 50 votos nesse sentido. A presidente Dilma é afastada em até 48 horas. Ela fica afastada pelo período de até 180 dias, mas muita gente já avalia por aqui que essa etapa vai ser encurtada e que Dilma pode deixar em definitivo o governo até o mês de setembro. Para isso haverá um julgamento. A partir de agora, o Senado se transforma num tribunal para julgar se a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade. Naturalmente, após a apuração da sessão de hoje, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, vai apresentar uma resolução para dizer que direitos a presidente Dilma manterá a partir da eventual definição da abertura do processo de impeachment. Edu. Um dos pontos que se discute é o salário da própria presidente, que é de quase R$30 mil, seria reduzido à metade, é o que diz a lei do impeachment de 1950. Outras regalias, outras garantias ainda estão sendo consensualizadas. Mas o fato é que estamos diante de uma maratona e essa maratona acompanhada pelo jornalismo da Record continua aqui dentro. Voltamos a qualquer momento. Celso, Adriano. Ok, Eduardo. A sessão do Senado começou com atraso. Governistas entraram para o plenário cientes da desvantagem nos votos e sem esperanças de conseguir reverter a derrota. A sessão decisiva para a presidente Dilma começou com 1 hora de atraso e sob o olhar de centenas de câmeras do Brasil e do mundo. O Senado decidirá por maioria simples, metade mais 1 dos votos dos presentes, se Dilma deve ser processada por crime de responsabilidade. No comando, Renan Calheiros, que se esforça para se manter em posição neutra e institucional. Logo na chegada, o senador avisou que não pretende votar, nem mesmo na sessão final, a do julgamento, e defendeu reforma política e parlamentarismo. Sobretudo quando vejo numa hora dessa aquilo que é fator de estabilização no presidencialismo, que é a estabilidade do chefe de Estado balançar. Os governistas já chegaram conscientes da ampla desvantagem na votação. Contavam com pouco mais de 20 votos entre os 81 senadores. Vamos assumir uma defesa radical da denúncia de que se trata de um golpe e vamos lutar contra qualquer tentativa de retirar direitos dos trabalhadores. O Congresso não irá dizer apenas um não à presidente da República, um não ao seu partido. Nós estaremos dizendo um sim a uma nova etapa da vida democrática brasileira. Ninguém gosta de votar o impedimento de uma presidente da República que é honesta, que tem serviços prestados ao país, mas também não restam dúvidas de que há indícios
de crime de responsabilidade que precisam ser investigados e, para isso, o processo tem que ser aberto. Do outro lado da Praça dos Três Poderes também caía no Supremo a última cartada dos advogados da presidente Dilma. Teori Zavascki negou a liminar que pedia ao STF a suspensão imediata e a anulação do impeachment, alegando ilegalidades de Eduardo Cunha na condução do processo na Câmara. No plenário, Calheiros frustrou a última tentativa governista de virar o jogo ao rejeitar várias questões de ordem de aliados do Planalto e deu a largada à fila de 68 inscritos para falar. Cada um teve até 15 minutos na tribuna. A oposição logo deixou claro o peso da crise econômica na decisão. Isso é sentido a cada dia que uma dona de casa vai a um mercado, a uma feira, a uma quitanda. É nessa hora que a população sabe o preço e o custo das tais pedaladas fiscais. Foram 12 discursos seguidos de ataques ao Planalto e a favor do impeachment. A situação revelou o isolamento do PT, que entrou no plenário contando com apenas os votos do PCdoB e de menos de 10 dissidentes, entre eles ex-aliados do governo Dilma. O PDT, por exemplo, anuncia que vai expulsar 2 de seus 3 senadores por desobedecerem à orientação do partido. Só Telmário Mota votou com o governo. Dizer que a presidente Dilma cometeu qualquer ato de má-fé é, no mínimo, está escondendo a verdade. A sessão também foi marcada por vários momentos de constrangimento. Houve ex-ministros e aliados de Dilma que preferiram faltar ao Senado a votar contra a presidente. Mas a maioria dos ex-aliados declarou que iria registrar no painel o voto a favor da abertura do processo de impeachment. A avaliação geral aqui no Senado é que não será preciso cumprir todo o prazo de 180 dias estabelecido na Constituição e que o julgamento final de Dilma pode ocorrer bem antes, no mês de setembro. E na expectativa de ser afastado do cargo, a presidente Dilma Rousseff gravou hoje um pronunciamento de despedida que será exibido nas redes sociais. Já o vice Michel Temer intensificou as conversas com aliados para a definição do futuro governo. Em clima de despedida, 30 dos 32 ministros fizeram um balanço de suas pastas a Jacques Wagner, da chefia de gabinete da presidência. Eles serão exonerados assim que o Senado confirmar o afastamento da presidente Dilma. Os ausentes foram o titular do esporte, Ricardo Laiser, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que por questões estratégicas permanecerão até a confirmação de seus substitutos. Já a presidente Dilma passou a maior parte do dia no Palácio da Alvorada, que teve acesso restrito pela segurança. Ao ser informada da decisão do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, que negou o recurso da AGU para interromper o processo de impeachment, ela decidiu gravar um pronunciamento a ser exibido nas redes sociais nesta quinta-feira. Dilma, que deixou o Planalto agora à noite, reforçará a tese de golpe institucional. A presidente desistiu de descer a rampa amanhã de manhã, quando vai ser notificada da decisão do Senado. Dilma deve se encontrar aqui no térreo do Planalto, com movimentos sociais, parlamentares e o ex-presidente Lula. Depois, ela faz um discurso na Praça dos Três Poderes e, em seguida, voa para Porto Alegre. E ela vai resistir, vai viajar o país inteiro e nós vamos estar com ela amanhã também. Vai ter uma manifestação em torno de 10 mil pessoas para recepcioná-la no Palácio do Planalto. O vice-presidente Michel Temer se reuniu hoje com aliados, entre eles o ex-presidente José Sarney e alguns dos cotados para o ministério, como o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ex-ministro Moreira Franco. Nenhum deles deu declaração. Michel Temer faz os últimos ajustes na equipe ministerial. Hoje, segundo aliados, definiu mais 3 ministérios. Leonardo Pisciani, do PMDB, vai para o esporte. Henrique Eduardo Alves, também do PMDB, volta ao turismo. E Marcos Pereira, presidente do PRB, deve assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Temer também gravou um pronunciamento em que vai falar dos principais desafios e da prioridade que dará enquanto estiver no comando do governo. O PMDBista deve reafirmar a intenção de reduzir 10 ministérios, vai falar em sacrifícios à população e acenar com melhoras na economia apenas para o próximo ano.
colocar ordem na credibilidade do governo. Ele só tem um caminho, é através de atitudes no plano da economia, com o ministro da Fazenda, com atitudes de equilíbrio fiscal, com o amparo dos partidos políticos que estão dando apoio a ele, para com isso ele recuperar a credibilidade do governo e mover a economia. Vamos novamente ao vivo a Brasília falar com o repórter Luiz Fara Monteiro, que está na frente do Palácio do Jaburu, residência do vice Michel Temer. Boa noite, Luiz. As suas informações, por favor. Boa noite, Adriana. Nós estamos, na verdade, a 300 metros do Jaburu, porque a partir deste ponto o acesso foi proibido por questões de segurança. Michel Temer estava reunido com a família no final da tarde e recebeu com alívio a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que negou o mandado de segurança do Partido dos Trabalhadores que o impedia de nomear o ministério. Por isso, Temer foi agora no início da noite para a vice-presidência, onde faz os últimos ajustes para a agenda desta quinta-feira. Amanhã à tarde, numa reunião de trabalho, ele vai dar posse aos ministros. Não haverá cerimônia. Depois disso, conversa com jornalistas. Michel Temer afirmou que está confiante num bom governo e acredita que a economia deva melhorar até o próximo ano. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigada, Luiz. E ainda nesta edição do Jornal da Record, nós voltamos ao vivo com outras informações desse dia decisivo e da votação no Senado Federal. Os 3 primeiros meses deste ano já são os mais violentos da década no Rio de Janeiro. Mais de 60 pessoas foram atingidas por balas perdidas e 36 policiais morreram. A dor de um filho impedido por assaltantes de socorrer o pai baleado. Me ajuda, pelo amor de Deus. Quando eu fui tentar socorrer ele, aí o bandido ainda apontou a arma para mim, na intenção de me atirar também. O capitão reformado do Exército só foi levado ao hospital na zona norte do Rio depois da fuga dos bandidos. Sobreviveu apenas 15 minutos. Os 3 primeiros meses deste ano já são os mais violentos da década. Mais de 60 inocentes foram atingidos por balas perdidas no Rio até o último fim de semana. 36 agentes de segurança foram assassinados. A reação das forças de segurança está prejudicada pela crise financeira enfrentada pelo Estado. A polícia hoje ela trabalha, mas obviamente que isso tem um impacto sim no rendimento dela nas ruas. No mínimo, um impacto desmotivacional. O que o senhor tem em caixa hoje? Dá para fazer o quê? Não dá para fazer nada. O carioca tem razão para ficar preocupado. O número de homicídios subiu mais de 15% em março deste ano em relação ao mesmo mês de 2015. O roubo de rua aumentou 29% no mesmo período. O auge desse clima de intranquilidade acontece exatamente quando a cidade se prepara para sediar o maior evento esportivo do mundo. A crise econômica também compromete a ajuda negociada com o governo federal para os Jogos Olímpicos. As pessoas devem vir para o Rio de Janeiro. As pessoas venham para essa Olimpíada. Ela tem os seus problemas, assim como qualquer metrópole brasileira tem. No 7º julgamento de Tiago Henrique Gomes da Rocha, conhecido como o serial killer de Goiânia, ele foi condenado a 25 anos de prisão. As penas já somam mais de 150 anos. Durante o julgamento, o assassino foi agredido pelo filho da vítima. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo que conseguiu infectar camundongos com o Zika verificou que o vírus foi capaz de atravessar a placenta das fêmeas, restringir o crescimento dos fetos e provocar morte de células que formariam o cérebro dos animais. Os fetos tiveram malformações congênitas, como a microcefalia, assim como ocorre nos bebês humanos. Cerca de 600 alunos ocupam a reitoria da Unicamp no interior de São Paulo desde a madrugada. Eles protestam contra o corte de gastos de 40 milhões de reais anunciados pela universidade. As aulas continuam normalmente. No Iraque, 3 ataques planejados pelo Estado Islâmico atingiram a capital Bagdá. Ao menos 93 pessoas morreram. O pior atentado aconteceu em um movimentado mercado da cidade. Os explosivos estavam escondidos em uma caminhonete carregada de frutas e verduras. Entre as vítimas estão mulheres e crianças. A série de ataques deixou mais de 160 feridos. A seguir, as informações ao vivo da votação do impeachment da presidente Dilma. E também piloto de paraglider faz voo com a tocha olímpica em Minas Gerais.
E ainda hoje, exclusivo, bebezinha que teria sido vendida pela internet volta para casa da família. O Jornal da Record está de volta e vamos direto a Brasília falar com o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanha a votação no Senado do processo de impeachment da presidente Dilma. Eduardo, quem está aí ocupando a tribuna nesse momento? O senador Hélio José Adriana, do PMDB do Distrito Federal, ele é o 34º orador de 70 inscritos a falar neste momento, nessa sessão que, como nós dissemos, está chegando à 12ª hora. Começou hoje às 10 horas da manhã. Até agora, 25 parlamentares indicaram em seus discursos que vão votar pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff, ou seja, pela admissibilidade do impeachment. O que é isso? Neste momento, os senadores daqui a pouco vão dizer se o pedido de impeachment é razoável, se ele é correto, se ele é acertado. O próximo processo, depois do afastamento, aí sim com uma comissão processante, é o efetivo julgamento da presidente da República, com mais 2 votações aqui no Senado Federal. De Brasília, Eduardo Ribeiro. Ok, Eduardo. O revezamento da tocha olímpica segue em Minas Gerais. Muitas crianças festejaram a passagem da tocha pela cidade de Cerro. Depois, a chama olímpica seguiu para Governador Valadares e fez um passeio diferente. Primeiro, um voo de helicóptero e mais tarde, desceu de paraglider. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A seguir, ao vivo, a sessão que pode determinar o afastamento da presidente Dilma Rousseff. E também, após denúncia do Jornal da Record, família retoma bebê que foi negociado pela internet. Voltamos com novas informações ao vivo do Senado Federal. Quem está lá é Eduardo Ribeiro, acompanhando a sessão que pode afastar a presidente Dilma Rousseff do cargo. Eduardo, 12 horas de sessão que já se completaram. Agora é que o Senado chega à metade da lista dos inscritos. Tem algum sinal de senadores que podem desistir de falar ou isso vai madrugada dentro? Vai chegar à metade no próximo orador, o senador Cássio Cunha Lima. Isso porque o número de inscritos pode aumentar. Isso é uma informação que surge agora. Nós tivemos agora o senador de número 71 inscrito, que é o senador Raimundo Lira, o presidente da Comissão Especial do Impeachment, também decidiu se pronunciar, ou seja, teremos mais 15 minutos aí. Pode haver desistência? Sim. Esse é o grande pedido do senador Renan Calheiros, o presidente da Casa. Ele quer que os próximos que ainda não falaram, ou falem menos, ou abram mão de falar. E a todo momento essa campanha soa justamente numa tentativa de encurtar falas. Agora o clima daqui, Cristina, é bem diferente do que nós tivemos na Câmara, não? Parece outro planeta, né, Edu? Olha, a sessão aqui no Senado transcorreu em tranquilidade até o momento. O senador Renan Calheiros não teve dificuldade para conduzir a sessão. Não houve protestos, nem gritaria, nem palavras de ordem. Discursos duríssimos, mas dentro da norma do Senado. A sessão, como o Edu informou há pouco, já passa de 12 horas. O número de senadores em plenário caiu bastante, mas a presença continua marcada no painel e tudo indica que nós vamos entrar pela madrugada. A votação será muito mais simples que na Câmara. A votação automática, os senadores apertam um botão que está no painel e imediatamente o voto é computado no painel. Essa votação é simultânea, não há encaminhamento de votação. Portanto, nós teremos, pelo menos o desfecho será rápido, Edu. 20 horas de discursos e 20 minutos de votação. Celso. Ok, Eduardo, Cristina, daqui a pouco a gente volta a fazer contato com vocês aí em Brasília. A sessão do Senado está sendo transmitida ao vivo, mas nos bastidores políticos e jornalistas dividem a cena. No Senado Federal, um holofote hoje vale quase tanto quanto um microfone. Enquanto os senadores divulgam o voto na tribuna, jornalistas tentam resumir o turbilhão de informações. Só que nem sempre os dois lados caminham em sintonia. Eu acho que nós estamos tendo uma concorrência desleal. Com todo respeito, eu acho que estamos tendo uma concorrência desleal com a radialista. Porque a sua voz é tão vibrante que está ecoando mais aqui no plenário do Congresso do que a minha voz. Eu peço apenas moderação. O túnel que conta a história do Senado e dá acesso ao plenário virou hoje local de acampamento
para jornalistas do mundo todo, gente que vai acompanhar a votação até o fim. Essa é uma cena difícil de se ver aqui. Dos 18 senadores do PMDB, 2 não vieram votar e outros 2 vão votar contra o impeachment de Dilma Rousseff. Mas para ambos os lados, isso não é suficiente para mudar o que está previsto para acontecer lá dentro. Haverá um afastamento, mas é claro que nós temos que esperar o resultado da votação de todas as senadoras e senadores. Vai se caçar duas coisas, a presidenta Dilma e 54 milhões de eleitores que votaram nela na última eleição há menos de 2 anos. Entre uma declaração de voto e outra, dava tempo para tirar uma selfie com o senador. Situação e oposição se dividiam entre o plenário e as câmeras. O clima acabou esquentando. O clima aqui realmente está quente, né? Está muito quente. E o Senado, apesar de estar climatizado, né, lá dentro do plenário, mas a quentura está muito grande também. Ao contrário da votação na Câmara, os senadores optaram pela diplomacia. Vamos conduzir com imparcialidade, de uma forma suprapartidária, né? Garantindo às minorias ou à minoria o direito do debate, do contraditório, de defesa, o amplo direito de defesa. A votação oficial do impeachment vai acontecer depois do discurso do relator e da defesa. Até lá, conseguir um lugar no meio dessa confusão já é uma vitória. A pressão de Lisboa é grande porque querem muitos vivos, muitos diretos, muitos ao vivo, como vocês dizem, e portanto nós encontramos aqui este canto que é o nosso oásis. À espera da votação do impeachment, o dólar registrou queda de 0,6% e fechou a R$ 3,45. Depois de 5 pregões seguidos, o Banco Central voltou a interferir no câmbio. O noticiário internacional destaca a votação no Senado brasileiro. Vamos então a Nova York, ao vivo, falar com a correspondente Heloísa Vilela, que tem as informações. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Celso. Veículos aqui dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina dão com destaque a votação que acontece no Brasil. Na página do New York Times, a informação: a presidente Dilma Rousseff aguarda o resultado do processo do impeachment. A rede CNN seguiu a mesma linha. Algumas agências de notícias e sites de jornais estão dando ao vivo a votação no Senado. É o caso do Clarim da Argentina e do britânico The Guardian. O assunto também é manchete na BBC de Londres e nos jornais europeus. A imprensa internacional acompanha atentamente o desenrolar da crise política brasileira. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigada, Heloísa. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o processo do impeachment. Mas agora uma notícia que vem dos Estados Unidos. Um presidiário alega ser filho de Prince e pode herdar a fortuna do cantor. Carly Williams entrou com um processo para pedir exame de DNA. A mãe do detento teve um breve relacionamento com Prince em um hotel no Kansas há 40 anos. Até agora, apenas os irmãos do artista eram reconhecidos como herdeiros. A fortuna do cantor está estimada em mais de 500 milhões de dólares. A polícia ainda tenta determinar as circunstâncias da morte do astro pop. O médico que prescreveu medicação a Prince foi interrogado. Eles estiveram juntos um dia antes do cantor morrer. De volta com os assuntos do Brasil, 500 mil pessoas entraram para a lista de devedores em abril, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito. E as principais dívidas dos brasileiros são gastos com cartão de crédito, água e luz. Os consumidores com nome sujo na praça aumentaram e muito em abril. 500 mil de devedores a mais que no mês anterior. Com isso, a inadimplência bateu um recorde. São 60 milhões de pessoas negativadas no comércio. Os dados da inadimplência mostram que 4 em cada 10 brasileiros devem, em média, quase o dobro do que ganham por mês. É um valor total que passa dos 256 bilhões de reais. Bancos e cartões de crédito são os maiores credores, mas contas como de água e luz, por exemplo, também estão sendo deixadas de lado. Isso vem em decorrência muito do desemprego, né, que nós temos agora 11 milhões de brasileiros desempregados, e vem também da falta de confiança do consumidor. Por causa da situação, aumentou também a quantidade de pessoas que recorrem a empresas que prometem limpar o nome, mas só prometem. Gerson chegou a pagar mais de R$2.000 para colocar o nome em dia, mas percebeu que caiu num golpe. Falavam que no máximo em um mês eles iam fazer esse depósito em juízo, e que meu nome ia estar limpo em todas as instituições financeiras, né?
E para minha surpresa, depois quando eu fui ver, nada disso foi feito. A economista do Serviço de Proteção ao Crédito diz que na hora do aperto é preciso ter cautela. O consumidor não pode se deixar levar por falsas promessas. A nossa indicação é que o consumidor sempre faça a negociação sozinho. Em primeiro lugar, ele não gasta o valor com essa empresa intermediária. Em segundo lugar, ele tem mais segurança na negociação, porque ele conhece a sua situação financeira melhor do que qualquer outro intermediário. Taxistas voltaram a protestar hoje em São Paulo contra a liberação do transporte por aplicativos como o Uber. Ontem, os manifestantes agrediram um auxiliar de enfermagem que passava no meio de um bloqueio dirigindo um carro preto. Dentro do carro, sob o ataque de taxistas, o motorista se desesperou. Medo de morrer. Pensei nas minhas filhas, na minha mãe. O auxiliar de enfermagem ia para o trabalho. Tentou avisar que não era motorista do aplicativo Uber. Falei, não sou Uber. Na hora que eu fui pegar o meu jaleco, que eu me abaixei no carro, eles entenderam que eu ia pegar alguma coisa, uma arma, não sei, e saíram gritando. É Uber, tá armado. Antes de escapar, bateu em alguns manifestantes, que não se feriram. Tudo aconteceu durante um protesto de taxistas contra o decreto do prefeito Fernando Haddad, que regulamentou o transporte por aplicativos. O carro, que não está quitado e não tem seguro, ficou assim. E Jorge ainda teme represálias. Por isso, teve o rosto preservado. Uma agressão, isso não leva a nada. Hoje, taxistas voltaram a protestar em vários pontos da cidade. Bloquearam esta avenida, no centro, com barricadas de fogo. 4 foram presos. A justiça determinou fiança de R$3 mil para cada um. No final da manhã, taxistas que estavam na prefeitura vieram para frente da Câmara Municipal. O grupo não era grande, mas fechou uma das faixas aqui. Foi preciso fazer um bloqueio na esquina, ali na frente, que complicou o trânsito na região. Além do transtorno, os protestos violentos causam medo em quem usa o aplicativo de transporte. Fernanda viveu momentos de pavor depois de passar com um motorista de Uber no meio de uma manifestação ontem em Guarulhos. O táxi começou a seguir a gente, ele fazendo zigue-zague com o carro na nossa frente. A polícia já está com a placa do táxi suspeito e vai investigar. Não é fácil. Fica um trauma. No início da semana, nós mostramos aqui a história da adolescente que vendeu uma recém-nascida pela internet. A mulher que ficou com a criança é suspeita de forjar uma certidão de nascimento. Hoje, a menina foi devolvida para a família. É esse o carinho que faltava para a avó. Desde que a bebê nasceu até a vinda para a casa da família, foram 3 meses de angústia. Ele pegou no braço da minha filha, ela começou a chorar, eu também, a gente se abraçou. Ela com a bebê no braço, eu abracei ela e a bebê. A criança só foi recuperada pela família após a denúncia do Jornal da Record. Logo depois do nascimento, a bebê foi entregue pela mãe, uma adolescente de 17 anos, a outra mulher chamada Fabiola. Segundo a jovem, ela ofereceu a criança na internet, mas Fabiola fez vários depósitos para a adolescente, num total de R$6 mil. Eu querendo ser mãe e ela não querendo, eu resolvi adotar a neném. Assim que descobriu que a neta havia sido entregue, a avó procurou a polícia. Eu não Pontos dessa história ainda precisam ser esclarecidos. Um deles é se houve alguma relação entre os pagamentos feitos por Fabiola e a entrega da criança. Outro são os detalhes de como foi a participação da auxiliar de enfermagem. Por telefone, ela negou tudo para a repórter Thaís Furlan. Eu conhecia como Fabiola, agora se essa pessoa que você está me dizendo é menor de idade, e ela se apresentava com outro nome, eu não posso falar para você, porque como que eu vou saber? A Santa Casa afirma que desconhece que adolescente usava um RG falso. Já Fabiola diz que o documento era dela. Ela entrou com o meu RG. Com o RG eu nem sei como faz falsificação, nem sei onde faz falsificação de RG. A avó espera por justiça. Cada um sabe o que faz, né? Pensar bem antes de fazer alguma coisa errada, porque depois vem as consequências, né? Tanto vem as consequências para minha filha, como o outro lado também.
Criminosos chegam e invadem uma padaria em Pouso Alegre, Minas Gerais. Só que ao entrar no local, os assaltantes são surpreendidos por 2 funcionários que reagem. Eles usam um pedaço de madeira, balde e até um banco. Assustados, os criminosos fogem sem levar nada. Uma cena inusitada no centro de Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Um avestruz fugiu de um sítio da região e ficou andando pelas ruas da cidade por quase 2 horas. Só depois foi capturado e devolvido ao sítio de onde fugiu. Antes de finalizar essa edição do Jornal da Record, vamos mais uma vez ao vivo a Brasília com as informações da sessão do Senado que vota o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Eduardo Ribeiro. Mais de 30 senadores ainda precisam falar aqui no Senado Federal e Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, é quem fala nesse momento, e ele acaba, Cristina Lemos, de cravar um resultado que, segundo ele, é o mais factível, que teremos 77 senadores presentes, 56 a favor do impeachment e 21 contra. Se isso for verdade, só disseram a ele porque alguns senadores que insistem em não divulgar o voto. Fazem segredo, isso mesmo. Entre eles, o presidente da comissão especial que tratou da questão do impeachment, o senador Raimundo Lira. Outros 4 senadores não revelam voto. Benedito Lira, do PP, Edson Lobão, ex-ministro da presidente Dilma, ministro de Minas e Energia, Eumano Ferrer, do PTB, e Fernando Collor, ele próprio, vítima de impeachment em 1992. A admissibilidade do impeachment será votada durante esta madrugada. Celso, Adriana. Ok, Eduardo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com o programa do Gugu, que também continua acompanhando o processo de impeachment no Senado. O programa vai mostrar também uma entrevista com a cantora Tabata Mendes, que fala sobre a conturbada saída da banda X Calypso. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.